queria, antes da gente conversar sobre o tema, e já introduzindo o tema da nossa conversa, que são os descontos ilegais nas aposentadorias e pensões, pedir para a gente rodar uma reportagem que foi ao ar ontem no Jornal da Band, e como ela começa de um jeito que precisa ser explicado, é uma reportagem que fala dos descontos ilegais, fala da forma como, em alguns casos, já ocorreram indenizações e começa com um aposentado chamado Antônio Jerônimo Cavalcante e como o som é um pouco ruim e que na televisão tem uma legenda, ele diz: meu nome é Antônio Jerônimo Cavalcante, ele vai repetindo o que a atendente do Sindicato Nacional dos Aposentados vai falando, que é ligado à Força Sindical, e ele vai repetindo, ele fala: meu nome é Antônio Jerônimo Cavalcante, e ela vai falando, ele vai repetindo, e concordo em me associar ao Sindinap com desconto mensal de 2,5% do valor do meu benefício. Mas repara como esse diálogo acontece. A reportagem é do Túlio Amâncio. Vamos colocar? Probleminha técnico aqui na nossa transmissão. A gente vai exibir o vídeo e o áudio para quem está sintonizando no YouTube. Vai poder ver também essas imagens e vai ouvir aqui na programação da Band News FM a reportagem que foi exibida, inclusive, no Jornal da Band. Agora sim, vamos dar o play. Vamos lá. Novos detalhes do esquema bilionário de fraude no INSS. A reportagem é do Túlio Amâncio. Meu nome é Antônio Jerônimo Cavalcante. Concordo em me associar ao Sindinap com desconto mensal de 2,5% do valor do meu benefício. Esse áudio é de um idoso que, segundo a Justiça, foi induzido a aceitar o desconto de 2,5% do benefício de R$ 1.408. A atendente prestava serviço para o Sindinap, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical. A Justiça do Amazonas afirmou que, no caso, não é possível atestar com clareza a anuência da parte requerente, ou seja, do seu Antônio, do seguro oferecido. O juiz determinou a restituição de R$ 2.800 ao aposentado e condenou o Sindinap a pagar uma compensação por danos morais de R$ 3.000. O sindicato tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão mais velho do presidente Lula, que não está entre os investigados. Com base em entrevistas com 1.300 aposentados, a CGU concluiu que quase 77% dos descontos feitos pelo Sindinap não foram autorizados. São pelo menos 13 mil processos em andamento por fraude. Apesar do levantamento da CGU, o Sindinap não aparece na lista de associações com bens apreendidos e os diretores não são investigados. O mesmo acontece com a CONTAG, a entidade que mais faturou no ano passado e a suspeita de irregularidades. A CONTAG não teve a solicitação de apreensão de sequer R$1. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agrícolas Familiares recebeu 227 milhões de reais de descontos só em 2024. Uma das vítimas das fraudes da CONTAG, de acordo com a Justiça de Alagoas, foi a dona Zenilde Vicente da Silva. Ela alegou que jamais assinou qualquer autorização para a CONTAG e um perito comprovou que a assinatura da idosa era falsa. A CONTAG teve que devolver cerca de R$3.000 para a aposentada e pagar uma indenização de R$2.000. A entidade, que tem quase 6 mil processos ativos sobre fraudes, ocupa cadeiras em quase 15 conselhos decisórios na esplanada dos ministérios, da Saúde à Agricultura. Até a revelação do escândalo, tinha uma vaga também no Conselho da Previdência. Em nota, o governo diz que a participação das entidades na composição de conselhos segue regras estabelecidas em regulamentos próprios. A seleção é realizada por meio de editais públicos.
O Sindinap e a Contag negam as irregularidades. O Jornal da Band mostrou com exclusividade na semana passada que políticos de diversos partidos, da base do governo e da oposição, são suspeitos de receber uma mesada de R$50 mil de associações envolvidas no esquema. Bom, a gente estava ouvindo aqui a reportagem, o Sandro estava lembrando, porque, só recapitulando o que a gente ouviu, a gente está falando de descontos que são ilegais. A gente ouviu a maneira, como a gente mostrou em outras ocasiões aqui, a forma como as pessoas abordam os aposentados. Esse aposentado é levado a repetir uma frase que não é uma frase natural. Ele pega e fala, meu nome é Antônio Jerônimo Cavalcante, e ela fala assim, e concordo em me associar, ele concorda em me associar ao Sindinap, com desconto mensal, de 2,5% do valor do meu benefício. Parece os noivos repetindo o padre, né? A Débora falava isso aqui, parece noivo repetindo as frases que o padre fala no casamento. É algo automático, você tem que falar aquilo, você não está prestando atenção, você está casando, né? Mas aqui nem ele sabe que está casando com uma dívida, né? Aí vão fazendo os descontos. Esse caso, depois que estourou o escândalo, foi parar na justiça, ele recebeu de volta os R$ 2.816,12 que descontaram dele e mais R$ 3.000 de indenização. Isso é importante, e mais R$ 3.000 de indenização. Enquanto rolava a reportagem, o Sandro observava outros casos, né, Sandro? Exatamente. A gente noticiou recente aqui na Band News FM, a Justiça de São Paulo concedeu ou determinou que a Associação de Amparo aos Aposentados e Pensionistas pagasse uma indenização de R$10 mil a um pensionista que teve desconto irregular. A gente está falando aqui de devolução do valor e mais 10 mil. E recentemente a reportagem da Folha de São Paulo conversou com um advogado especialista em Previdência, Rômulo Saraiva, que disse que é comum a determinação pela Justiça de indenizações que costumam variar entre 3 mil e 5 mil reais, mas podem chegar a 10 mil reais nesse tipo de caso. Nessa a gente está falando de uma determinação que obriga a associação a pagar. Mas em tese, né, nada impede que eu fui roubado, quem gere meu benefício é o governo federal. Eu posso entrar com uma ação contra o Estado também. Então, qual é o ponto aqui que eu acho que é importante? Primeiro, é que as associações continuam a enrolar os aposentados. Por exemplo, resposta dada pelo Sindinap no dia 5/6, leia-se ontem, às 15h20, a uma beneficiária do INSS que reclamou do Sindinap que ela estava tendo descontos e ela foi para o Reclame Aqui. Só do Sindinap são 1.200 reclamações, o Reclame Aqui. E aí ela recebe a seguinte resposta. Prezada senhora fulana, sua solicitação... Olha só. Então eles dão uma resposta padrão. Sua solicitação está em fase de análise pelo departamento jurídico responsável para a validação dos dados informados. Ela dizendo, eu estou sendo descontada, eu estou insistindo que eu quero o meu dinheiro de volta, eu quero que você pare de descontar e tal. Em razão da clara intenção em se desvincular da entidade, uma vez que pretende a cessação dos descontos da mensalidade associativa e devido à autorização do artigo 11, recentemente alterado, informamos que o sindicato irá proceder com a sua desfiliação após confirmação dos dados. Ou seja, quando? Após confirmação dos dados. Mas ela está reclamando faz tempo. Entraremos em contato com a senhora através dos meios de contato informados pela mesma nesta reclamação. Descontos ainda poderão ocorrer em até 60 dias da data da desfiliação. Ou seja, primeiro, iremos proceder à sua desfiliação depois de confirmar os dados. Sabe-se lá quando vai ser. Os descontos ainda poderão ocorrer em até 60 dias da data da desfiliação. Ou seja, mesmo a gente concluindo o processo, ainda pode ter desconto por 60 dias, devido ao tempo que a DataPrev tem para processar o pedido de exclusão, de modo que, se houver novos descontos, novos descontos após o período mencionado, o Sindinap se dispõe a reembolsá-los mediante comprovação dos mesmos através de documento idôneo. Ou seja, se você for descontado por mais do que 60 dias, dizendo que dão de barato que você vai ser por 60,
Você tem que apresentar comprovante através de documento idôneo para... Ou seja, é um inferno. A solicitação de reembolso entrará em fase de análise após confirmação da documentação e a conclusão da análise se dará em até 7 dias úteis. Ou seja, depois que a gente receber a documentação, depois que a gente analisar, que a gente não sabe quanto, não vai informar quanto tempo leva, 7 dias úteis, concluída a análise, aí a gente pode pegar e analisar a solicitação. Quer dizer, estamos à disposição para eventuais dúvidas através do telefone tal, do WhatsApp tal. Quer dizer, você é um idiota. Você procura pelos meios legais, não é trabalhoso. Você vai no meu INSS, é uma burocracia. Você procura pelo Reclame Aqui, te tratam feito idiota. E eu olhei várias vezes, várias reclamações, são páginas e mais páginas, são 1.200 reclamações só no Reclame Aqui, e essa resposta padrão é uma resposta padrão, ela se repete em vários casos. Uma ou outra, eles têm umas 2, 3 respostas padrão, essa é das que eu mais vi repetidas. Então você vê, o volume de desconto brutal, tá aí. Na hora de falar de ressarcimento, o governo está prometendo devolver o dinheiro, mas não está falando em indenizar as pessoas. As pessoas foram roubadas. Elas foram roubadas. Se esse esquema não fosse descoberto pela Polícia Federal, elas continuariam sendo roubadas. Então, como é que pode a cessação de um crime se dar pela devolução do produto roubado? Imagina isso. Você, um bandido, ele rouba um banco, aí ele devolve o dinheiro do banco que ele roubou e não tem mais nada para fazer. Acabou, é só isso. Peraí, e a indenização das pessoas? Elas foram roubadas. Não se fala em indenizar as pessoas. O governo não fala em indenização. Cada um vai ter que entrar com uma ação contra a entidade e o governo está tirando o corpo fora. O que é uma coisa absurda. Gente, para recapitular, quando a gente pega de 2019 para cá, que é o período que a Polícia Federal está investigando, do início do governo passado para o ano passado, 2019, foram 604 milhões de reais em descontos. 2020, 510, ou seja, de 2019 para 2020 caiu. 2021, 536. 2022, 706. Aí 2023 quase que dobrou, 1 bilhão e 300. E 2024, 2.800. Quadruplicou o volume de desconto de 2022 para 2024. O ano passado, o que se descontou dos aposentados foi 4 vezes mais do que o último ano do governo anterior. E o governo permitiu que isso acontecesse. Permitiu porque o Lula é um ladrão? Não, permitiu porque o governo do PT, o governo Lula, não deu a esse caso a importância que ele merecia desde o início. Com denúncias na imprensa, com um levantamento e trabalho feito pelo Tribunal de Contas da União. E nada foi feito, nada. Foi preciso a Polícia Federal entrar no caso. Não por ordem do presidente da República, não por ordem do ministro da Previdência, não por ordem da CGU, demandados, né, porque a Polícia Federal não recebe ordens desse tipo, mas a Polícia Federal entrou no caso. E ela descobriu. O TCU tinha feito uma inspeção no ano passado e a Dataprev foi desafiada a dar informações para o TCU e informou que 400 senhas tinham sido roubadas. Ou seja, a Dataprev é a empresa do governo ligada ao Ministério do Planejamento, ligada ao Ministério da Simone Tebet, que é encarregada da gestão do banco de dados que faz o pagamento dos aposentados, que faz o pagamento dos descontos também, né, que autoriza, que gerencia isso. Não é a Dataprev que dá autorização. Quem dá autorização, em tese, deveria ser o aposentado. Essa autorização vai do INSS para o Dataprev. Isso tudo é processado, como disse o Sindinap na resposta. Descontos ainda podem ocorrer em até 60 dias da data da desfiliação, devido ao tempo que a Dataprev tem para processar. Então é ela que processa. E a Dataprev é uma empresa que tem 50 anos e que está defasada tecnologicamente e tem um desafio brutal. Ela tem um papel muito importante, muito relevante no Brasil,
porque ela paga todos os benefícios de aposentados, de pensionistas, ela processa as informações, gerencia os bancos de dados dos programas sociais todos, seguro-desemprego, tudo passa por lá. É uma empresa pública, né, uma estatal, e que ela tem uma importância extraordinária. O governo deveria se concentrar hoje na Dataprev para falar o que a gente tem que fazer para isso aqui ficar, não digo inexpugnável, porque não existe, mas para blindar essa empresa mais do que tem hoje, porque a blindagem atual é absurda. Já teve vazamento de dados, tanto que o apelido dela é Vazaprev. Você sabe que tem um comércio de dados de aposentados e que os bancos vendem consignados e entram em contato com os aposentados. Como que eles têm acesso a essas informações? Essas informações são sigilosas. É como a informação da Receita Federal. É sigiloso, você não pode saber quem é o aposentado. Só o Dataprev, a Dataprev, só o INSS. Ou o aposentado vai lá e procura o banco A, o banco B para pedir um consignado. Como é que eles são procurados pelas empresas oferecendo consignados, pelos bancos oferecendo consignado? Não faz o menor sentido. E os aposentados procurados, e a gente deu vários casos aqui, teve um que era ridículo, que a mulher falava numa velocidade que a Débora Alfano, falando rápido, não consegue acompanhar. Aquela propaganda que no final do remédio fala que você tem que, se os sintomas continuarem... os sintomas, o médico deverá ser consultado. Aquilo fica claro. Ela fala com uma velocidade absurda, lembra? Enrolando. Ninguém consegue Inventa entender o que palavras. ela está falando. Nenhuma palavra. Acho que se você lentificar a gravação, você não consegue entender, porque eu acho que ela não está falando palavra nenhuma. Então, o que está acontecendo? E essa reportagem do Túlio Amâncio, mais essa, ele está fazendo um trabalho muito bom de cobertura sobre esse rolo, sobre esse roubo, sobre esse rombo, e que é uma fraude absurda, sem precedentes. Não há na história. E a impressão que dá é que toda a preocupação deste governo e também do governo anterior é um dizer que começou no outro ou um dizer que a culpa é do outro. É claro que a culpa é dos dois governos, mas olha o tamanho da confusão e olha em que momento a Polícia Federal chegou. Como é que a Polícia Federal descobriu e o governo não descobriu? Vê se pode. A Polícia Federal não é a gestora da Dataprev. Quem é a gestora da Dataprev é a Simone Tebet. Por que não foi a Simone Tebet que descobriu? Por que os sistemas de controle do Ministério do Planejamento são tão frouxos? Por que ela não é chamada às falas? Por que ela não tem que dar satisfação? Por que fica a CGU dizendo que eu fiz, eu descobri, a Advocacia Geral da União dizendo este governo não fez nada. Nada, nada, nada. Esse governo é refém de um bando de criminosos e, por sorte, houve a intervenção da Polícia Federal. Era para Simone Tebet demitir o presidente da Dataprev. Era para Simone Tebet talvez pedir demissão. Olha, desculpa, eu estou envergonhada. Porque tudo que eu fiz desde que eu entrei, que foi nada, não fiz nada, porque o trabalho da Simone Tebet é desconhecido, não se sabe exatamente o que ela faz. Ministério do Planejamento, quem fala sobre corte de orçamento deveria ser ela. Né? Ela deveria planejar, organizar, né? Fazer projeções, estudos e tal. Agora o Dataprev está lá. Desculpa, o Dataprev está lá. Ou tira o Dataprev de lá, a empresa Dataprev de lá, e passa para outra área com mais juízo, ou então tira a Simone Tebet, que não sei o que está fazendo no governo, batendo ponto, sei lá o que ela está fazendo. Agora, a Dataprev, no mínimo, tinha que ser chamada para uma comissão do Congresso Nacional, se sair ou não a CPI desses descontos absurdos, desse roubo, desse rombo no INSS. Isso aí a Dataprev tem que ser uma personagem central, uma figura central. Uma empresa tem que investigar o que está acontecendo ali dentro. Porque não é possível que esteja tudo bem, que os sistemas estejam bem, tudo funcionando às mil maravilhas, e, no entanto, a gente tem esse vazamento de informação. Passou por lá. 400 senhas. A Dataprev falou que sumiram, que foram para a mão de outras pessoas.
Ela descobriu, já resolveu, diz que já resolveu, acredito que já resolveu. O presidente da Dataprev não é uma pessoa que não é séria. É uma pessoa séria, mas o trabalho que ele faz lá não é suficiente. Ou pelo menos não foi até agora suficiente. Rodrigo Assunção. Eu vi entrevistas dele. Sabe do que está falando. Entende do ramo. Mas na mão dele estourou esse troço também. Perdeu o emprego o presidente do INSS. Perdeu o emprego o ministro da Previdência. A ministra do Planejamento e o presidente da Dataprev estão lá, fofões, trabalhando como se nada fosse com eles. Eles se apresentam como parte da solução. Eles são parte do problema. Cadê uma explicação sobre como se deu esse vazamento? Não dá para entender. Não dá para entender como as empresas conseguiram, essas entidades conseguiram subir de 700 milhões de reais em 2022 para 2,8 bi ano. O ano de 2024, no ano de 2024, as entidades tiraram 2,8 bilhões de reais. Gente, 2,8 bilhões de reais dos aposentados, só em 2024. Sendo que em 2023 foi 1,3 quase. Então, do total do dinheiro desviado, até agora 4 bi só nos 2 primeiros anos do governo Lula. 4 bilhões de reais. É um dinheiro absurdo. O que esses aposentados podem fazer? Esperar agora. Aí o governo termina hoje, dia 6, hoje é o último dia para o pagamento daquele desconto do mês de abril. Nós estamos no mês de junho. É o último dia para o pagamento do desconto do mês de abril. De um mês daqueles que foram descontados. E ali eles cancelaram todos os descontos irregulares, ilegais, não tenho a menor ideia. Aí está naquele processo em que os aposentados vão se manifestando sobre se autorizaram ou não os descontos. As entidades vão passando as informações para o governo. Esse Sindinap não dá para entender por que não está no rolo. O presidente do Sindinap deu uma entrevista em abril, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Sindinap, Milton Cavallo. Ele deu uma entrevista para o blog da Denise Rotemburgo no Correio Brasiliense e ele falou o seguinte, que ele denunciou em 2022 o aumento de associados de outros sindicatos. Ele denunciou. E ele falou, nós temos falado disso desde 2022 porque começou a ter entidades crescendo muito rapidamente o número de associados de um ano para o outro. Começamos a receber ligações falando que estava tendo desconto de entidade então e não sabia nem como. Aí ele disse que o Sindinap, ele fala que começaram a ligar para ele e ele tinha questionamentos de mais ou menos 200, quer ver? Olha que coisa louca. Ele fala assim, nós tínhamos por ano uma quantidade de processos questionando a associação, mais ou menos 200 questionamentos por ano. E que daí aumentou para 15 mil nele, do Sindinap. Então, do jeito que ele fala, nessa entrevista que ele dá a Denise Rotemburgo, ótima jornalista, ele está dizendo o seguinte, que ele é vítima, que ele não tem nada a ver com isso. No entanto, esse telefonema que o Túlio Amâncio mostrou é do Sindinap. Então, peraí, e o Sindinap não está sendo investigado. A CONTAG também. Tem um rolo aqui que é maior do que o governo está admitindo. O rolo é mais complicado, porque entidades que não estão sendo investigadas têm práticas esquisitas. E o Sindinap disse que denunciou em 2022. Aí não aconteceu nada. Aí saiu na imprensa em 2023. Não aconteceu nada também. E o governo está dizendo que ele que tomou a iniciativa de investigar. O meu ponto aqui, e que eu queria deixar claro, não basta, e é você aposentado, e eu estou falando com você aposentado, você pensionista, não basta receber o seu dinheiro roubado de volta. Você tem direito a uma indenização. Porque se não tivessem descoberto esse roubo, você continuaria a ser roubado. E todo mundo que é vítima de um roubo tem direito a pedir uma indenização. E a justiça tem concedido indenizações.
de até R$5 mil em média, de R$3 a R$5 mil em média, em alguns casos chegando a R$10 mil. Nesses casos da matéria do Túlio Amâncio, houve indenização. Neste caso que abre a reportagem dele, a indenização foi do valor semelhante ao valor desviado. Teve R$ 2.816,12 de desvio, recebeu mais R$3 mil, além da devolução dos 2.800. Então, corra atrás, porque não se contente com esse papinho sem vergonha do governo de dizer que vai devolver. Devolver não. Tem que devolver, óbvio que tem que devolver, mas tem que indenizar. Sabendo você que com o governo devolvendo, é você que está pagando, que está te fazendo de trouxa. Porque esse dinheiro é dinheiro que ele administra e que foi você que botou lá, pagando seus impostos, pagando suas contribuições. É seu dinheiro que está indo de volta para você. Agora, você tem que receber de volta. Tem que receber de volta de algum jeito. E tem que brigar por uma indenização. Corra atrás disso. Peça ajuda do seu filho. Peça ajuda do seu irmão. Peça ajuda da sua filha. Procure um advogado. Você tem direito a uma indenização. Algumas entidades até discutem a indenização voluntária. Mas corra atrás, porque isso é um direito seu, é direito garantido. Corra atrás, porque o governo está querendo pagar a metade, sabe? Ó, eu devolvo aqui e não se fala mais nisso. Não se fala mais nisso, não. A conversa está só começando. Corre, porque tem dinheiro seu aí na mesa, não deixa. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Olha,